E o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar de gasolina mais barata do mundo. Pode rodar. Hoje a Petrobras anunciou mais uma redução no preço do diesel, lá na refinaria, em 22 centavos. A semana passada foram 20 centavos. É isso mesmo? 20 centavos, e agora 22. Então está numa queda aí o preço do diesel. Assim como o novo presidente da Petrobras, dentro da responsabilidade, já diminuiu 35 centavos o preço da gasolina nas refinarias. Isso leva alguns dias até chegar no posto de combustível, mas vai chegar. E teremos brevemente uma das gasolinas mais baratas do mundo, excetuando os países produtores e os que têm refinarias, né? Nós aqui poderíamos ser autossuficientes no refino, mas um cara lá atrás começou a fazer 3, sumiu com 100 bilhões de reais e não se fez refinaria nenhuma. E o governo quer redução também na conta de energia. Pode rodar. Estamos trabalhando junto ao CONFAS, que é o Conselho Fazendário, e junto aos governos estaduais, porque a medida que nós tomamos, em parceria com o Congresso Nacional, a quem eu agradeço, a liderança do presidente Lira, a liderança do presidente Pacheco, o apoio do presidente Jair Bolsonaro, essas medidas, elas diminuíram o ICMS, ou seja, diminuiu a tributação da energia, mas diminuiu também a base de cálculo. O que isso quer dizer? Que quando a redução da base de cálculo estiver implementada no Brasil, as nossas contas sugerem uma redução de 7% na tarifa de energia. A mais. Uma redução, vai reduzir ainda mais. Então, infelizmente, hoje, só 3 estados já implementaram isso. Mas estamos trabalhando para que mais rapidamente possível todos os estados implementem. Não, o governo não vai forçar. Agora, a lei é clara. Você precisa implementar essa redução na base de cálculo da tarifa de energia. Os consumidores, eventualmente, podem entrar na justiça e essa conta vai sobrar para os governadores, porque não é possível você não seguir a lei. Muito bem. Senhores, vamos respeitar um minuto para que a gente possa ficar dentro do horário. Zezinho, essa redução de energia, o presidente falando na gasolina mais barata, aí em um curto espaço de tempo. Ele está falando da gasolina, está falando do diesel, né? Então, o que nós estamos vendo é o seguinte, eu acho que vão querer, depois das eleições, pressionar os governadores para que se mantenha isso aí, porque não tem como, porque a reforma tributária vai demorar um tempo. Então, agora, eu quero saber o seguinte, já que Paulo Guedes não teve uma política de preço de combustível, por que não se aplicou lá atrás? Tudo bem, está crescendo nas pesquisas, a gasolina está ajudando, os auxílios estão ajudando, auxílio caminhoneiro, e agora a energia, isso é bom, porque nós temos uma energia muito cara no Brasil, muito cara, e não tem inflação que se sustente com combustível. Já deu um minuto. Combustível desse. Herbert, por favor, você conclui. Pior que o Cícero, não interrompe, só me interrompe. Tá bom. Olha, o Herbert, quando ele pega ali para falar, então é o seguinte, não tem economia que se sustente com combustível caro, com energia cara. Ricardo Frota, e aí? Então, Cícero, essa questão do combustível, né, já foi até bem discutida aqui nesse programa, questão da paridade, né, os preços praticados depende muito do que é praticado no exterior, internacionalmente. Então, essa medida da Petrobras é devido às mudanças que o próprio presidente fez no corpo diretivo. Então, mesmo tendo essa paridade, né, que por sinal foi desde a época do Temer, presidente, não foi do governo Bolsonaro, ele só deu continuidade. Então, ele tem feito aí, não tem medido esforços para tentar beneficiar a população que muito sofre com esses aumentos. E volto a dizer que não é desse governo. Isso daí depende do mercado internacional. Querem colocar a culpa no governo Bolsonaro, mas não tem nada a ver. A política de paridade de preço do combustível é a nível internacional e o nosso está sendo um dos melhores do mundo. Ramon Cojuí, o seu entendimento em relação a essas reduções? Só era bom que tivesse eleição de 6 em 6 meses para o governo trabalhar a favor do povo. A inflação brasileira ela não é uma inflação de demanda, porque as pessoas estão comprando.
A inflação brasileira ela é basicamente dos chamados preços administrados pelo governo. E aí entra a energia e combustível. E a questão da paridade internacional vive dizendo isso. Isso é conversa fiada. Porque em 2008, o barril do petróleo internacional bateu 146,3 dólares. O pico agora do barril foi 113. E você pagava menos de R$13 em 2008. É preço internacional móvel, é uma opção política que foi feita para manter a paridade internacional do preço. Mas a paridade foi necessária. Josinho me interromper toda vez que eu coloco isso. Não foi no governo Bolsonaro, só deixa claro isso. Tá me interrompendo, a Dilma quebrou. E o pior é que o Cícero tem tanta predileção pelo Petrobras está em positivo. Está em positivo. Ele perdeu a ordem. O telespectador está vendo que não é Zezinho que está me interrompendo, é o Divino Espírito Santo que está falando. Vamos falar a verdade, Ramon, vamos falar a verdade. Meu querido. Deturpar, não. Tu sabe que isso não foi feito, no governo Bolsonaro. Eu não interrompo. Não, só deixa claro que não foi feito. Essa paridade de preço não foi feita no governo Bolsonaro. É que vem com essa conversa fiada de quem manda o mercado internacional conversa. É dado. 146 dólares em 2008, na crise internacional do craque das bolsas, né? Nunca passou de qual o plano que olha só, vocês têm? Deixa eu falar ali, ó. É acabar com a paridade. Isso está claro. Nunca com o juiz a gente para de ter combustível. A Petrobras quebra de novo. A Petrobras quebra de novo. Nunca quebrou. Pelo amor de Deus, olha o rombo Os 8 anos do governo Lula. Os bilhões da Petrobras de prejuízo não quer dizer nada. Posso falar, Cícero? Ô, Ricardo, por gentileza. Olha, o que eu estou vendo é que... Eu estou vendo o Cícero me colocou de castigo, porque ele quebrou até a ordem. Ele tem uma predileção tão grande pelo Ricardo que ele passou por Ricardo, aí passou por juiz e não está deixando eu falar. Eu quero finalizar, tem meia hora. Seu tempo já. Eu estou usando meu tempo. Aqui. Eu estou contestando. Olha só, conversa fiada. Durante os 8 anos do presidente Lula, o gás não aumentou 1 centavo. E a gasolina subiu 38 centavos, já a Petrobras não quebrou. É muita conversa fiada. Tungaram no seu bolso para garantir o lucro dos acionistas minoritários da Petrobras. É isso. É uma opção política, uma opção e que um dos acionistas minoritários é a Rede Globo. Valendo o seu tempo já, Evelyn. 45 segundos. 15 você já usou. Vai lá. Rapaz, eu não vejo fazer isso com o Ricardo Frota quando está interrompendo o Cajuí falar. Cajuí não, com o Juí. Ora, com relação ao que está acontecendo, né, o presidente tomando medidas populares, isso é bem típico de governo totalitário, né, e impopular para ganhar a eleição. Como diz o Cujuí, eu endosso as palavras dele. Eu gostaria muito que tivesse eleição de 6 em 6 meses para poder melhorar a vida do brasileiro. E o Lula sendo o competidor principal e adversário político nas urnas do atual presidente Jair Bolsonaro. Porque essas medidas só vieram acontecer agora por causa das eleições, que é agora em 2 de outubro. E, infelizmente, essas medidas também é só até dezembro. Não se engane, eleitor.